Bom, gente, nas últimas semanas os noticiários têm mostrado o horror da violência que tomou conta do Rio de Janeiro. E para elucidar mais esse assunto, vamos ver um VT feito pela equipe de reportagem do SBT lá no Rio. Roda VT, por favor. A violência não tem dado trégua no Rio de Janeiro. Cenas de guerra viraram rotina na vida do carioca, principalmente dos que vivem na zona norte da cidade, onde está o maior número de favelas. Sábado, 18 de outubro, Morro dos Macacos, bairro de Vila Isabel. Traficantes rivais brigam pelo controle de drogas na comunidade. A invasão de traficantes do Morro São João acaba em tragédia. O cinegrafista Júnior Alves e o auxiliar Alex de Oliveira ficam presos. Encurralados dentro do morro, os companheiros se apavoram. Dois cabos morreram na hora. Um soldado faleceu dias depois no hospital. Um policial ainda continua internado. No enterro, honras militares. E o desabafo de familiares. O cara é guerreiro, porra. É a profissão dele, porra. Tudo que ele queria era isso aqui, ó. Salvar a vida, porra. O piloto sobreviveu e evitou uma tragédia maior, desviando das casas do morro e prédios do bairro o helicóptero em chamas. Em outro cemitério, famílias choravam a perda de 3 jovens. Eles voltavam para casa depois de uma festa, quando tiveram o carro em que estavam fuzilados. Não era bandido. Como falaram que ele era bandido? Bandido eles nenhum são. A violência dos morros também desceu para o asfalto. A comerciante Ana Cristina Garrido foi feita refém no bairro da Tijuca por um bandido que durante todo o tempo segurava uma granada na mão. Ele foi morto por um atirador de elite da polícia. Morreu! Dias depois, na Zona Oeste, Recreio dos Bandeirantes, um aposentado de 60 anos foi morto por uma bala perdida. Ele jogava cartas num quiosque quando foi atingido durante um tiroteio. E as histórias de violência que vem manchando a beleza da cidade maravilhosa não param por aí. Até o batuque do Afro-Reggae, que pregava não violência, também perdeu o ritmo no último dia 18. Evandro João da Silva, coordenador do projeto, foi morto com um tiro durante um assalto no centro do Rio. E se multiplicam as cenas de choro de quem, infelizmente, não conseguiu vencer essa guerra. Na última sexta-feira, as cenas de guerra voltaram a colocar o Rio nos noticiários. Foi mais um intenso tiroteio na Vila Cruzeiro, Zona Norte. Tiros que transformaram em reféns os pacíficos cariocas que vivem longe do mar. Olha que horror, gente. Rio de Janeiro. Ah, você sabe que eu não me conformo? Não é porque não é parente da gente que a gente não se emociona, não chora. Eu, quando vejo essas coisas, eu choro. Porque a gente vê que é uma coisa tão absurda, né? Um país como o Brasil, que os brasileiros são tão alegres, felizes, generosos. De repente, uma coisa como essa, né, Cabrino? Eu sei que você está com o olhinho também cheio d'água. Eu acho que existe esperança enquanto a gente se emocionar com isso, enquanto a gente não se dessensibilizar. Enquanto a sociedade ficar revoltada contra isso, existe a esperança. Como o caso do Tico, né, que perdeu um amigo, um integrante do Detonautas em 2006, e fez dessa perda uma bandeira em prol de toda uma sociedade. Ao invés de ficar simplesmente revoltado, de deixar o país, ele decidiu permanecer para lutar. Então, acho que o país, o Web, tem esperança enquanto houver também esperança nos seus cidadãos. A gente tem que lutar para mudar isso daí. E eu acho que no meio de tudo isso, Web, no meio de toda essa tragédia, existe um fato positivo. Eu acho que o fato positivo é o seguinte: agora todo mundo resolveu prestar atenção. Porque isso daí, Hebe, está longe de ser um fato isolado. Eu vou dar um número para você que vai exemplificar muito bem isso daí. No ano passado, em 2008, morreram em Nova York vítimas de homicídio 523 pessoas. No Rio de Janeiro, morreram 4.631 pessoas. Olha que horror, meu Deus. O Rio de Janeiro tem hoje um dos índices de assassinato maiores de todo o planeta. Um índice digno de Bagdá, digno de Cabul, entendeu? E com uma coisa terrível, né? Quando você vai a Cabul, quando você vai a Bagdá, eu cobri guerras, você pelo menos vai preparado, você vai com o melhor colete, você sabe que você está cobrindo uma guerra. Só que, hipocritamente, a situação do Rio de Janeiro não é chamada de guerra. Tico, você acha que antes do Rio de Janeiro se candidatar às Olimpíadas,
tinha que resolver primeiro esse problema da violência antes de se candidatar? Porque eu acho que 2 semanas antes, eu acho que as Olimpíadas não viriam para o Brasil, não, porque isso já vem acontecendo há quanto tempo? Eu acho que, na verdade, a gente tem que ser pragmático, assim. O Rio de Janeiro é uma cidade que está em guerra civil há muitos anos. O Rio de Janeiro não é a Zona Sul só, que aparece na TV bonito, no mar, aquela imagem linda. O Rio de Janeiro é uma cidade grande, dividida, né? Eu acho que a polícia do Rio de Janeiro e os bandidos vivem uma relação simbiótica. Eles trabalham em conjunto, muitas vezes. Existem, sim, muitos policiais honestos, mas você imagina que um policial que recebe R$800 por mês para subir o morro, para botar a vida dele em risco... É muito pouco. O policial ganha pouco demais. É a polícia mais mal paga do país. É do Rio. A do Rio, a polícia militar do Rio é a mais mal paga do país. Governador Sérgio Cabral, vamos ver isso, vamos rever. Eu acho que polícia e bombeiro tinham que ganhar divinamente, porque eles dão a vida deles para cuidar da população, né? Mais do que isso... Pode falar, Mônica. Organização internacional, a polícia do Rio é a que mais Põe mata o microfone mais. E a que mais morre. Ela não está habituada com o microfone, por isso que ela... Pelo menos é com esse, né? Foi feita uma pesquisa internacional, com uma entidade internacional, que a polícia do Rio é a que mais mata e também é a que mais morre no mundo. Gente do céu. Eles não escapam dessa violência. A solução é profissionalizar a polícia. Se a gente não valorizar, se a gente não preparar o policial para enfrentar essa guerra civil, como o Tico lembrou com muita propriedade, não vai evoluir, vai continuar a mesma situação, porque no Pan-Americano parece, nossa, como o Rio mudou, né? Eles apenas maquiaram a realidade, não é? Mas eu acho que mais do que só preparar a polícia, que é importante, eu acho que o Estado tem que se fazer presente dentro das comunidades, não só de forma militar, né? Porque o governo ele só entra na comunidade com essa força militar, com a polícia, para fazer repressão de drogas, para combater o tráfico e tudo. Aí você entra numa comunidade e vai fazer um trabalho, você não encontra uma escola de qualidade, você não encontra professores preparados para poder trabalhar com essas crianças, né? Você não encontra um sistema de saúde digno, ou seja, você não oferece absolutamente nenhuma condição para que aquelas crianças não venham a se tornar, de alguma maneira, e não venham a ter os traficantes como seus ídolos. Sim, que o Tico lembrou, nossa, totalmente. Isso é totalmente importante. O Rio de Janeiro tem hoje 1.070 favelas. Isso em 1.070 favelas. Isso há 4 anos eram 700 favelas. Dessas, 470 aproximadamente estão tomadas pelo tráfico. Ou seja, isso que o Tico lembrou muito bem, é relevante porque o que aconteceu nessas favelas é que houve um governo paralelo, né? Você entra lá, quem manda são os traficantes, que mandam em 470 favelas, né? Hoje no Rio, ou então mandam as milícias. O que são as milícias, né? São bombeiros, são policiais, ou ex-policiais, ou ex-bombeiros e até pessoas da sociedade civil que decidiram exterminar os traficantes. Isso, em princípio, parece interessante, mas só que eles realmente expulsam, em muitos casos expulsam os traficantes, mas eles estabelecem também um Estado paralelo, eles cometem crime. Eu acho que mais do que isso, desculpem só colocar, muitas vezes as comunidades carentes, elas ficam associadas diretamente com a criminalidade, e na verdade a maioria das pessoas que moram na sociedade, nessas comunidades carentes, a maioria não é composta por bandidos, é exatamente o oposto, são compostos por trabalhadores, são as pessoas que trabalham pra gente, que fazem as coisas acontecerem no dia a dia, né? Então eu acho que acima de tudo, a gente tem que ter uma responsabilidade aí, somos todos nós como cidadãos, de sair do papel de vítima dessa história e partir para o papel ativo, de tentar mostrar que a corrupção, a falta de comprometimento do cidadão, a falta do comprometimento das autoridades políticas com essas questões, isso se reflete nessa guerra civil que a gente está vivendo. Vocês conhecem o Morro da Mineira ali, né? Vocês conhecem o Morro da Mineira lá? Conheço. Então, eu tive que fazer uma reportagem outro dia lá, e acho que é bem emblemático isso, né? Para você subir lá e conversar com os líderes comunitários, o que eles fazem? Eles pegam um rádio e chamam os traficantes. Os traficantes vão lá armados e falam, que matéria que ele vai fazer aqui? Que é isso? Aí você sobe, quer dizer... Eles estão mandando. Eu acho que isso exemplifica bem. Há muitos anos. Alessandra, já, né? Eu queria saber, você, no caso do assassinato do Evandro, se a polícia foi omissa, como andam falando aí, casos assim, inclusive, nós temos Elisandra e Cirleia. Ela está aí, Cirleia, que são irmãs do Evandro. Olha lá, são ali na primeira fileira, né? É verdade que a polícia foi omissa?
Me falaram que foi omissa, que ficou com... É uma história estranhíssima. O Evandro foi morto numa área que tinham muitas câmeras e tudo foi filmado, né? Ele foi morto por causa de um par de tênis e o casaco que ele vestia. E aparece lá nas imagens, né? Queriam roubar o tênis e o casaco? Os bandidos roubaram. Ah, roubaram. Né? Na verdade, ele entregou os pertences, mas a gente não entende por que houve uma briga e ele foi baleado na barriga. E morreu lá no local. O local onde ele morreu, assim, é um lugar muito iluminado, né? Era numa curva, assim, numa esquina. E segundos depois a polícia passou, né? Eles disseram que não viram o Evandro lá jogado no chão e... Como é que pode não ver? Mas também, assim, foram ao encontro dos bandidos, mas liberaram os bandidos, né? Fica nítido lá, né? A omissão da polícia com relação ao Evandro. Omissão e conivência nesse caso, né? Sim. Mônica, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho há muitos anos, eu te acompanho, eu fico lá rezando porque você se arrisca, uma barbaridade. Mas eu tenho medo, hein? Tem? Mas o medo me mantém alerta. Tem medo também, tem. Ela foi indicada, o medo me defende. Prêmio ESSO, tá indicada. Ela está indicada para o Prêmio ESSO. O jornalismo do SBT tem 2 reportagens indicadas entre os finalistas Isso é legal, do Prêmio né? ESSO. Isso é bem legal. Muito bom para você e para nós do SBT. Para todos nós. Que é uma nós. jornalista do seu porte. Vamos ver algumas reportagens da violência que a Mônica... Gente, essa menina é fantástica. Depois eu quero fazer umas perguntinhas indiscretas. Tá certo. Tá bom? Vamos lá ver a Mônica Puga. Olha, isso é Brasil, viu, gente? É Rio de Janeiro. Meu Deus. É quase impossível se sentir seguro no Rio. Logo que Bagdá, atualmente, que teve um atentado no final de semana, não é tão perigoso Nas assim. vias expressas, motoristas saem dos carros, correm, numa tentativa de escapar dos tiros. Em meio ao fogo cruzado, a população entra em pânico. É uma louca corrida onde vence quem não é atingido pelas balas perdidas. Em meio a tanta violência, estão também os jornalistas. Deus do céu, é inacreditável. Olha que horror, Os jornalistas estão tentando se proteger aqui nesse muro. O tiroteio vem lá de cima, já fechou a unidade de pronto atendimento. Nas ruas, o equipamento de segurança, o colete à prova de balas, é uma regra para quem cobre a guerra urbana carioca. Sem colete... Sem colete não tem como trabalhar, é determinação do jornal, da chefia, todas as equipes usam. A gente tem que fazer isso também. Eu acho que todo mundo tem que usar. Daqui não dá para ficar sem, trabalhar sem. Não dá. É impossível trabalhar sem colete. E tem sido assim. No início do ano, fomos surpreendidos por um tiroteio na linha vermelha, uma das principais vias expressas do Rio. Ficamos no meio da troca de tiros. Ninguém acredita, essa é a realidade do Rio de Janeiro. Linha vermelha fechada. O tiro acabou de explodir na mureta de proteção, a polícia armada desse lado, traficantes do outro e a gente aqui, no meio do fogo cruzado. 10 minutos depois do tiroteio, o presidente Lula e sua comitiva passaram pelo local. Há 2 anos, durante uma longa guerra travada entre policiais e bandidos, no Complexo do Alemão, por pouco não fomos atingidos. Já são mais de 20 dias de operações policiais nas favelas que formam o Complexo do Alemão. Uma rotina de tiroteios, mortos, feridos e muito medo. Meu Deus do céu. Violência anunciada pelos próprios traficantes armados com um verdadeiro arsenal. Sem se intimidar, ele avisa nessa entrevista exclusiva que os bandidos estão nesta guerra para matar ou morrer. A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido. Olha. E o crime não vai parar. Uma guerra que parece não ter fim na cidade, que precisa de paz bem antes das Olimpíadas de 2016. Meu Deus, eu não acredito no que eu estou vendo. Olha lá o helicóptero caindo, que judiação. É guerra ou não é guerra, Hebe? Meu, é pior que guerra, Mônica. guerra. Essa É questão declarado. do helicóptero, Hebe, ela mostra também um fato, né? Que a gente fala que é uma polícia mal equipada, que é mal remunerada. Dos 6 ocupantes, 3 morreram, não é, Mônica? E 3 sobreviveram. Desses 3 que sobreviveram, 2 sobreviveram porque estavam com colete.
Ou seja, é a questão da falta de equipamento. Os que morreram não estavam usando o equipamento devido, né? Não tinham, eles não usavam o macacão, a prova de fogo que podia ter ficado. Você sabe que a gente... até desculpe falar num momento tão triste como esse, mas a gente fica muito orgulhosa de ver o seu trabalho, a coragem com que você enfrenta. Mas deixa eu falar uma coisa. Fala o que você quiser, meu amor. Porque às vezes fica parecendo, por que eu faço isso? É sensacionalismo, eu vou além. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que não dá para você cobrir uma guerra como essa, você estando apaticamente distanciada dessa situação, narrando em cima de imagens. Eu acho que isso não é correto, porque a população que está ali no meio, ela não tem como se defender. Se você não for até lá, ninguém vai saber exatamente o que está acontecendo, de onde vem o tiro. Alguém tem que mostrar. Até porque aquela passagem que você fez ali, lá no meio do tiroteio, então acho que nada exemplifica melhor o que está acontecendo ali do que aquele momento que você narrou. Sim, e aquelas mães com os bebezinhos. E as mães correm, as vias expressas do Rio, e ali você vê que é uma guerra que atinge todo mundo e todas as classes sociais. Todo mundo tem que passar pela linha amarela, pela linha vermelha, pela Avenida Brasil. E a qualquer momento, você do carrão, você no carrinho, você tendo que atravessar as pistas porque tem que mudar de comunidade. Você, no Complexo da Maré, você muda de uma favela para outra cruzando as vias expressas. Colete, né? Eu uso colete sim. Não dá mais para ficar sem colete. Não, até uma determinada época. Isso que nós vimos aí mesmo agora... que o colete não segure tiro de fuzil. Mas 99% claro, da população, mas a população não tem colete. Exato. Não pode comprar um carro blindado. Né? Tico, você acha que essa violência do Rio tem solução, meu Deus do céu? A gente vê uma coisa dessa, a gente fica assombrada. Olha, solução, as pessoas têm que sair desse paradigma de achar que a gente vai resolver definitivamente o problema. Nós não vamos resolver, mas podemos diminuí-lo. Com certeza. Podemos melhorar as condições para que isso, de certa forma, propague uma estabilidade dentro da cidade. E certa vez eu queria deixar um questionamento aqui no programa. Né, porque a gente está falando aqui da questão das drogas, né, do tráfico de drogas e tudo. E eu fiz um questionamento certa vez para o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que eu vou deixar no ar aqui para que as pessoas possam se questionar. Se o combate ao tráfico de droga mata mais do que as drogas, por que as drogas são proibidas? E por que não se há uma política de debate, pelo menos no mínimo, de maneira séria, sem hipocrisia? E aí eu não estou falando só no Rio de Janeiro, não, estou falando do Brasil, no mundo todo. Porque isso movimenta uma série de indústrias, como a indústria bélica, a indústria de segurança particular, a indústria dessas grades todas que são cercadas, a indústria de uma série de outras... que lucram milhões e bilhões de dólares. É uma questão de mercado, até. Exatamente, isso faz parte do movimento da economia mundial. E uma coisa a gente já sabe, né? E o Rio mostra bem que a política de confronto não leva a lugar nenhum. Há quanto tempo que você vê essa guerra? É verdade. Um dado importante, são 20 toneladas todos os anos de cocaína. Meu Deus. Entendeu? Que geram 300 milhões, né? Isso Como é que elas entram no Brasil? Porque as nossas fronteiras estão escancaradas, desprotegidas. Eu acho que existem poucos países que são tão desprotegidos em termos... Das fronteiras, né? Com certeza. Aliás, passa pela fronteira, mas sobe que o morro, os fuzis que os traficantes usam, eles podem ter saído de forças armadas revolucionárias da Colômbia, né? Saiu uma notícia aí. Calculam que só na Vila Cruzeiro, onde a gente teve essa sexta-feira... Onde o Tim Lopes foi assassinado, pertinho do Complexo do Alemão, na Zona Norte, só lá... Os especialistas calculam que tenha mais de 400 fuzis. Isso é muito mais fuzil do que a polícia tem, sei lá, e o fuzil em alguns não entra batalhões. Na favela, né? E como é que sobe? Tudo bem, passou pela fronteira. Como é que sobe a favela? No início de tudo isso que você viu, Hebe, 150 homens andaram 17 quilômetros, né? Andaram ou foram de carro até chegar ao Morro dos Macacos e não foram incomodados. Eles transportavam 80 fuzis. E aí eles atacaram e não foram abordados pela polícia. Não, eles usaram 10 carros e um caminhão-baú para cruzar a cidade. Esse sistema? A quem interessa? A quem interessa essa venda de armas, essa guerra, essa sensação de medo? Agora você entrou no ponto mais importante. A quem interessa isso? Escute, uma pergunta que eu fico pensando. A polícia militar não pode interferir nisso? Claro que pode, em tese mas pode. Mas parece que há uma coisa que se puser, o governo vai achar que
Como é Acho que você quer dizer o exército, né? O exército. Olha, essa questão será sempre polêmica, né? Agredido porque aí você tem que admitir que não é capaz e pede a intervenção federal. Mas o que é mais importante para a população? Esse confronto político entre o governo federal e o governo estadual ou a segurança do cidadão comum? Claro. O que é mais importante? Eu acho que é mais importante até do que o confronto é saber por que esse confronto permanece. Exatamente. Se ele não funciona. Se a gente tem dados da ONU agora, recentemente, mostrando que o tráfico de drogas só aumentou, que o consumo aumentou. Então vem o Capitão Nascimento, o herói do Brasil, colocar a culpa exclusivamente nos usuários. Os usuários têm culpa? Sim, tem culpa. Porque é ilegal e está se alimentando do tráfico? Sim. Mas a sociedade também tem culpa de não debater. A sociedade também se omite na hora de tratar do assunto. É hipócrita. Você fez uma pergunta importante aí que está no ar, né? E que está no centro da questão. A quem interessa isso daí? Quantas pessoas que a gente nem desconfia são sustentadas, constroem fortunas e jamais são incomodadas. Porque não estão na favela, essas pessoas, jamais. Mas não sabe estão que eu na acho? favela. Esse título de cidade olímpica, eu acho que vem bem, em boa hora, porque se não se tomar algumas providências agora, vai se fazer quando? 2016 não demora tanto a chegar. Eu acho que pode ser importante, sim. Eu acho que vai entrar verba, vai entrar orçamento, os governos vão ter que se mexer. Tomara que apliquem. Não é verdade? Sabe tem qual que é fazer a preocupação, alguma Mônica? coisa. A minha preocupação é que para os Jogos Pan-Americanos também maquiaram a situação, melhoraram para os Jogos Pan-Americanos e depois acabaram os Jogos Pan-Americanos e tudo voltou a ser como sempre foi. Eu acho que o COI tem uma função importante nessa história, que é o seguinte: fiscalizar. O COI poderia exigir para que uma cidade venha se tornar sede olímpica, que ela ofereça, antes de oferecer para quem vem de fora, condições para os seus moradores. Porque a gente oferece toda a estrutura de segurança, de hospitais e tudo, para quem vem de fora ver a festa. E ignora e deixa de lado os moradores, que somos nós que estamos lá o tempo inteiro. Não temos hospitais, não temos escolas, não temos nenhuma condição de segurança digna. Então eu acho que assim, o COI podia interferir no sentido de não estar preparado para receber, porque não trata bem seus cidadãos, então não pode receber nada. E tem que ter um compromisso para que isso se torne real antes de chegar às Olimpíadas. Porque senão se maqueia tudo e aí depois fica aquela sensação. Muito bem. Né? Ai. Fala, não consigo. Mas, eu acho que as suas lágrimas traduzem essa indignação do povo brasileiro. Eu acho que enquanto... Eu estava conversando com o Tico aqui, que solução poderia haver para isso, né? A gente estava discutindo aqui, acho que enquanto não houver uma mobilização popular que a classe política tenta impedir, não é, Tico? Sim. Acho que não vai haver solução. Na verdade, o que a gente tem que deixar muito claro é o seguinte, é que a corrupção no Brasil, a impunidade, principalmente, que gera matéria-prima para toda essa mão de obra que a gente está vendo aí. A impunidade induz a que outros venham também. E aí, se não começar por cima, lá por cima, onde eles comandam, onde sai a verba, que não chega na escola, que não chega no hospital, enquanto as pessoas não entenderem que se o povo não estiver na rua cobrando isso, nada vai mudar. Nada vai mudar. Ou seja, a solução está em nós. Nada vai mudar. Nosso povo, nossa sociedade. Mas a gente tem a chance agora. Tem eleição ano que vem. O Rio é a cidade olímpica. Vai entrar dinheiro. Tem eleição. Se a gente não se mobilizar agora, quando? E ela falou eleição. Tem um dado que é importante, né? 30% dos vereadores cariocas, eles são votados por pessoas que vivem nas favelas, porque eles instalam ali centro de assistência social. Mas, na verdade, isso está errado, porque isso é um direito, como o Tico diria, que isso é um direito do povo. O povo teria direito à assistência, teria direito à proteção. Então, eles substituem o Estado e invertem a ordem nos fatores. E criam uma inversão dos valores, né? Onde ou você pede, quando você mora na favela, né? E você é um cidadão digno que mora na favela. Como é que você faz para viver bem? Ou você pede proteção para os bandidos, ou você pede proteção para esses centros assistenciais que são feitos por políticos, mas que, na verdade, substituem o Estado. O que tem que ter ali é o Estado tem que fornecer condições. As pessoas, quando se sentem inseguras, elas têm que pedir proteção para o Estado e não para um traficante. Atualmente, na favela, a pessoa obrigada. Não é que ela aprove o que os traficantes fazem, mas é uma questão de sobrevivência. Se elas não, pelo menos, fingem que não são contrárias aos traficantes, elas morrem. Até quando isso vai existir?
Eu queria só, Hebe, desculpa, eu só queria dizer uma coisa aqui, assim, só para concluir o raciocínio meu, que é o seguinte, o que me parece é que as pessoas querem cada vez mais que a gente não tenha acesso ao conhecimento. Porque quando você tem acesso ao conhecimento, você tem acesso ao questionamento, e eles não gostam de serem questionados. Então eu digo para os jovens o seguinte, a maior rebeldia hoje, a maior rebeldia de todas, é estudar e ser inteligente, ler, procurar entender o que está acontecendo, porque quando você opta pela ignorância, por se entregar, você está fazendo exatamente aquilo que eles querem. Ou seja, você se torna mais um elemento passivo nessa história e eles continuam dominando e não sendo questionados por essa posição. Tico, e que chance tem um morador da favela que está nesse centro nervoso de ter acesso à educação? A menos que o braço do Estado chegue à favela, chegue às comunidades, ou a menos que a classe média entenda que o garoto que está botando um revólver na cabeça dele, lá no sinal, ele é fruto da omissão de todos nós, ele é a ponta do iceberg, a gente não vai conseguir sair dessa situação, a gente vai sempre ficar se colocando como vítima. E uns contra os outros, né? Porque na verdade a guerra da polícia contra os bandidos, eles são iguais. São cidadãos iguais, ganham mal, vivem mal, recebem mal, trabalham no país que não dá atenção a eles. Nasceram no mesmo lugar. Nasceram no mesmo lugar e são vítimas ou são, de alguma maneira, fantoches dessa brincadeirinha que acontece dentro da política brasileira, que é fruto de dinheiro dentro da cueca, que é fruto da impunidade de vários políticos que não são punidos por estarem desviando verbas públicas. E eu acho que no Brasil uma solução que a gente podia dar é o seguinte, desvio de verba pública devia ser crime hediondo. Crime hediondo, porque quando o cara tira a oportunidade de uma criança de estudar, ele está tirando a oportunidade de uma sociedade de crescer. Então Tico, a gente tem que pensar nisso. Estou encantada com você. Vou votar nele. Vou votar nele. Vou votar em você.